Que privilégio poder partilhar com você no programa Verdade e Vida, mais uma vez, a Palavra de Deus. E hoje vou tratar de um tema maravilhoso, a eficácia da oração. E vamos basear esta mensagem em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versos de 1 a 5. Vamos ouvir a leitura deste texto. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Algumas pessoas ousam afirmar que a oração não muda as circunstâncias. Porém, a Bíblia e a história da igreja refutam essa declaração. Deus é soberano e Ele pode agir sem o concurso da oração intercessória. Mas sendo soberano, Ele escolheu agir por intermédio da oração. Aqui no texto lido, encontramos uma evidência desta magna verdade. Diz a Bíblia que a igreja estava em franco progresso. Já tinha saído de Jerusalém, alcançado a Judéia, tinha passado por Samaria, já tinha ido a Cesareia Marítima, já tinha chegado em Antioquia da Pisídia, em Antioquia da Síria, um grande avivamento naquela região. E agora, o capítulo 12 volta para Jerusalém. Está reinando em Jerusalém o rei Herodes Agripa I, neto de Herodes o Grande, colocado no poder por Cláudio. E ele, querendo agradar os judeus que perseguiam a igreja, passa o fio da espada a Tiago, irmão de João, o apóstolo, e prende Pedro na prisão de segurança máxima, com 16 soldados em 4 escoltas cuidando dele, com o propósito de matá-lo depois da festa, quando o povo já tivesse ido embora. Parecia-nos uma situação irremediável, um problema insolúvel, uma situação irreversível. Mas o verso 5 de Atos 12 diz que havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor de Pedro. E aqui nós aprendemos algumas lições que quero compartilhar com você. A primeira lição é que a oração foi o primeiro expediente que aquela igreja tomou em relação àquele problema. A igreja não foi reivindicar justiça diante do rei Agripa. A igreja não foi às ruas com bandeiras desfraldadas pedindo a soltura de Pedro. A igreja tomou uma decisão diante daquela situação aparentemente irremediável. Ela se colocou em oração, perseverante, diante de Deus, em favor de Pedro. Talvez as situações mais difíceis da vida, aquelas que nós achamos que não vemos uma luz no fim do túnel, devemos orar, porque Deus é poderoso para reverter a circunstância, para trazer cura, para trazer libertação, para trazer salvação, para trazer restauração. Segunda lição, a oração deve ser contínua e perseverante. Está escrito que havia oração incessante a Deus por parte da igreja
a favor de Pedro. A igreja não desistiu. A igreja não cessou. A igreja não interrompeu a reunião de oração. Passaram-se os dias da festa. Todos os dias a igreja estava lá. Não havia nenhum sinal de resposta, não havia nenhuma evidência do milagre, não havia qualquer sinal ou vestígio de mudança do cenário, mas a igreja permaneceu em oração. Precisamos perseverar em oração. Como aqueles primeiros discípulos permaneceram no cenáculo 10 dias, orando até que a promessa do Pai fosse cumprida e o Espírito Santo fosse derramado. Não jogue a toalha, não desista, não afrouxe as mãos, não permita que os seus joelhos fiquem trôpegos, permaneça na brecha da oração, sabendo que Deus há de responder e há de intervir e há de fazer maravilhas por intermédio da oração. Mas há uma terceira verdade que eu gostaria aqui de pontuar. A igreja precisa orar até a última hora. O que é curioso é que Pedro seria executado no final da festa. E esse final da festa estava chegando. Alguém poderia dizer, bom, mas não adiantou, nós oramos, mas nada aconteceu. Oramos e não houve nenhum sinal do favor de Deus. Oramos e nenhum milagre ocorreu. Mas eles continuaram orando até a última hora. É curioso que os livramentos de Deus às vezes vêm na última hora. Às vezes é na quarta vigília da noite que o Senhor vem ao nosso encontro. Às vezes é na última volta do ponteiro que Deus se manifesta. Às vezes é quando todos os nossos recursos já se esgotaram e você diz assim, não há meio disso acontecer, a não ser que Deus faça um milagre, e Deus exatamente aguarda até a última hora para fazer o milagre. É curioso isso. Mas a igreja precisa permanecer em oração até a última hora. Não desista. Continue na brecha da oração. Continue clamando a Deus. Talvez você tenha causas também impossíveis, problemas humanamente insolúveis. Talvez a situação é de uma enfermidade grave, talvez é um problema no casamento, talvez é um problema com o filho, com a filha, com os pais. Talvez é um problema de um vício que você lida com ele e é derrotado, envergonhado por causa dele. Talvez é uma situação que você não consegue resolver. Permaneça em oração. Até a última hora, até o último minuto. O clamor deles era para que Pedro fosse liberto, e eles continuaram em oração até a última hora. Mas ainda há uma quarta verdade nesse texto que passo a destacar. É que a oração eficaz é uma oração que precisa nos surpreender. Porque na última noite, e no clarear do dia, Pedro seria executado. Ele estava guardado numa prisão de segurança máxima. Tinha 4 escoltas de 4 soldados em cada escolta, guardando Pedro para que ele não fugisse. Porque havia relatos de que os apóstolos tinham sido presos e de repente saíam da prisão misteriosamente. E eu acho que Herodes, Agripa I, deve ter pensado, na minha mão ele não vai escapar. Mas a igreja está orando. E o que é impossível ao homem, Deus faz. O que o homem não consegue fazer, Deus faz. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Não há causa perdida quando você ora. E então diz a Bíblia que na última noite, Deus escala um anjo, que vai lá na prisão de Pedro. Pedro está dormindo, sereno, confiante, descansando na providência. E o anjo acorda, manda-o a colocar sua roupa, a calçar as sandálias. E a Bíblia diz que Pedro vai saindo dessa prisão sem que os guardas notassem. 4 escoltas, passando por todas elas. Quando chega
há um portão de ferro grande, imenso, e esse portão de ferro abre-se automaticamente. E agora Pedro está à porta da casa onde a igreja está orando por ele. Na verdade, eles nem acreditaram. A funcionária da casa foi ver Pedro batendo, e era Pedro, e ela ficou tão feliz que nem chegou, disse, pode entrar. Ela foi avisar, olha, Pedro está aí fora. Não pode, Pedro está preso. Não, deve ser o anjo dele. Mas era Pedro mesmo. Deus surpreende, Deus faz, Deus responde, Deus age. O milagre acontece quando a igreja ora. Mas, finalmente, a oração tem a ver com Deus, porque a Bíblia nos informa que Pedro, então, dá esse relato que foi Deus e não a igreja, e não propriamente a oração em si, que tirou Pedro da prisão. Deus age por intermédio da oração. Mas os créditos do milagre são dados a Deus. É Deus quem faz, é Deus quem age, é Deus quem envia o anjo, é Deus quem tira da prisão, é Deus quem se manifesta, é Deus quem realiza, para que toda a glória pertença a Deus. Na verdade, Pedro saiu da prisão pela oração da igreja e a intervenção divina por meio de um anjo. E um anjo também foi para fuzilar Herodes I, Herodes Agripa I. Ele morreu, Pedro viveu. Ele foi condenado, Pedro foi liberto. Deus reverteu a situação por intermédio da oração. Este é o nosso Deus que responde a oração eficaz. Eu vou orar com você. Deus, eu quero te agradecer, porque a tua palavra nos ensina acerca do poder através da oração. Ajuda-nos a sermos uma igreja comprometida com a oração, a perseverarmos na oração até vermos o sinal do teu favor. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final de mais um programa Verdade e Vida e eu espero que você tenha sido ricamente abençoado por meio desta mensagem. Que Deus possa ter falado de fato à sua mente e ao seu coração e você se sinta encorajado a viver a cada dia esse relacionamento de intimidade com Deus, Criador de todas as coisas. Se você quer ter acesso a mais conteúdo produzido pela Igreja Presbiteriana do Brasil por meio da APECOM, Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação, procure a nossa multiplataforma de comunicação, a IPB Multi. Está aparecendo aí o endereço na tela, multi com i no final, .ipb.org.br, e você terá acesso a todo o conteúdo que tem sido produzido por nós. Eu tenho convicção, irá abençoar ricamente a sua vida. O Verdade e Vida vai se encerrando, mas semana que vem estaremos de volta, no mesmo horário e no mesmo canal.